É o Senhor quem nos desperta, nos chama, coloca em nós um senso de necessidade e urgência. É Ele que coloca em nós uma paixão que nos move na direção de um determinado serviço. E se nós não fizermos nada, o que vai acontecer é um sentimento de falta, porque nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Vai vir sobre nós um peso, porque a gente está fora do propósito de Deus, porque a gente está andando em terra santa. Por isso, quando Ele abre uma porta de oportunidade, Ele deixa claro que esta oportunidade é para nós. E então eu queria dizer para você: não desperdice a oportunidade de Deus na tua vida. Não desperdice a oportunidade de Deus na sua vida. Uma das maneiras que Satanás vai trabalhar na vida da gente é nos fazer imaginar que aquilo é grande demais ou pequeno demais para a gente realizar. Isso aconteceu com Moisés, você lembra? Quando Deus se apresentou a ele e o chamou, ele disse: Senhor, não sou eu não tenho essa condição, manda outro. E ele começou a dar um monte de desculpas. Queridos, acontece com a gente também. Deus vai abrir algumas portas para vocês, que são únicas na vida de vocês, e vocês vão precisar ter coragem de entrar por essas portas em nome do Senhor. E olha, algumas dessas portas vão ser muito naturais. Para alguns Deus vai abrir bolsas de estudos. Para alguns Deus vai colocar vocês em posições chaves dentro da sociedade. Para outros, Deus vai colocar vocês diante de realidades que não tem a ver com o estudo e a profissão, mas que vocês vão dizer assim: alguém tem que fazer alguma coisa. E toda vez que você perguntar assim, ou ouvir você se dizendo alguém tem que fazer alguma coisa, pode ter certeza que Deus está falando com você. E aí o Espírito Santo diz assim: eu estou vendo alguém. Acorda. O alguém é você. E quando isso acontecer, queridos, saibam que o querer veio de Deus. Mas eu acho tremenda a próxima palavra que ele disse: se você está andando em terra santa, o poder para efetuar isso também vem de Deus, porque a glória é de Deus. E aí, quando vocês começarem a entrar nessa terra santa, o querer de Deus se revela, a gente vai com temor e tremor, mas o poder e a glória de Deus nos acompanham, e aí a gente vai viver as maiores experiências da nossa vida. Eu tinha 14 anos de idade, trabalhava numa companhia de seguros, e era meu primeiro emprego. Eu não tinha nenhuma condição de fazer muita coisa. Eu era aquele cara que faz qualquer coisa no escritório. Eu nem sei como é que chama hoje isso, né? E eu me lembro que eu estava ali naquele lugar, sempre já vivendo uma experiência forte com Deus. E um dia o dono da empresa, não é? Um senhor muito metódico, muito não sei o que, começou a conversar comigo, fez uma entrevista comigo, falou: Pascoal, o que é que você está fazendo? O que é que você vai estudar? O que é que você quer fazer? E eu disse assim: eu vou fazer teologia. Teologia? Teologia. Mas por quê? Aí eu contei meu testemunho. E aí Deus derramou graça, e aquele homem começou a chorar no meio do testemunho. E ele ficou com aquilo na mente dele. Passaram-se algumas semanas, ele chegou para mim e disse: Pascoal, eu quero que você me acompanhe numa visita. Eu disse: tá bom, funcionário que nem eu tem que fazer qualquer coisa. Então eu não sabia exatamente o que significava. E aí ele me levou, me colocou no carro dele, eu fui junto. A gente foi para o centro da cidade de São Paulo. Na época, bem no centro da cidade de São Paulo, ficava o prédio do jornal O Estado de São Paulo. Ele disse assim: eu vou te levar para conversar com um amigo meu.
ele é o editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo. Ele precisa ouvir o que você contou para mim da sua experiência. E lá fui eu falar com um homem que tinha a caneta mais influente na cidade de São Paulo, o editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo, com 14 anos de idade. Sabe por quê? Porque quando a gente está andando em terra santa, com temor e tremor, Deus coloca o querer da gente compartilhar aquilo que Deus está fazendo, mas o poder é dele. E não tem grande nem pequeno. A palavra de Deus vai atravessando as portas, porque é o Deus vivo que está falando. Por isso, coloque em prática a sua salvação, porque você vai entrar numa dimensão nova. Porque Deus vai se movendo poderosamente em nós, e a Bíblia chama isso de operações do Espírito Santo. Um santo mover do alto, que nós não conseguimos entender, mas que Deus está fazendo algo através de nós. Eu acho tremendo essa dinâmica do Espírito, quando Deus usa as operações do Espírito. Lá em 1 Coríntios 13, você vai encontrar, logo nos primeiros versículos, 3 maneiras pelas quais o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas. Ele se manifesta através de dons, e muita gente fica tão preocupada com os dons. Dons são derramados pelo Espírito, e eles virão sobre a sua vida. Você pode buscá-los, é graça de Deus, mas você não precisa ficar preocupado, porque Deus está distribuindo os seus dons. Agora lembra que todo dom vem com uma responsabilidade. E a segunda maneira pela qual o Espírito Santo ele se move no meio da gente é através dos ministérios. E aí você tem um dom, e Deus coloca uma paixão no seu coração, porque o dom pode ser usado em vários lugares diferentes, mas Ele vai colocar uma paixão, um peso na sua alma. Você está preocupado com coisas que ninguém mais está preocupado, porque você está enxergando a realidade na perspectiva de Deus, e Deus vai dizer assim: coloca em operação os teus dons. E aí você vai começar a servir naquela área específica da sua paixão, e esses são os ministérios. E os ministérios são minha responsabilidade. E vou dizer uma coisa: se alguém não deixar você cumprir o seu ministério, você vai mudar de igreja. Porque é um peso tão grande na alma que você tem que ter espaço para cumprir o seu ministério. Agora, não significa que você vai ter recurso, dinheiro, que Deus não manda tudo pronto, não. Ele vai dizer para você: vai no meu nome. Você diz: como? Vai no meu nome. Mas Senhor, vai no meu nome. Vê lá, ele diz: ó, sem alforje, sem sandália, vai no meu nome. E a gente vai andando, e o ministério vai nascendo por causa da graça de Deus, porque a glória é de Deus, o querer e o poder são dele. Mas tem uma terceira maneira pela qual o Espírito Santo se movimenta entre nós, são as operações do Espírito. A palavra operação no Espírito significa energias. A palavra grega é energêmata, energia, de onde vem a nossa palavra energia. O que significa? Não é nem dom e nem ministério, mas é um mover do Espírito. E de repente Deus te coloca num lugar, numa hora, para ser aquela pessoa que vai fazer diferença. Não é nem o teu dom, nem o teu ministério, mas é Deus dizendo: eu preciso de você como meu cooperador. E queridos, na maioria dos tempos, na maior parte da sua vida, onde você estiver caminhando, nem sempre você vai estar exercitando o seu dom e nem o seu ministério, mas você vai estar no poder das operações do Espírito. E Deus vai estar usando a tua vida. E toda vez que Deus estiver usando a tua vida, você está em terra santa. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. E isso vai acompanhar você em todas as áreas. E você vai saber que é homem de Deus e mulher de Deus em qualquer lugar. E você vai poder exercer essa hombridade e essa feminilidade de Deus, primeiro na sua casa, depois
você vai viver isso no seu coração, nos seus trabalhos, onde Deus te colocar, porque você está andando em terra santa.